É isso, meu povo, chegamos à derradeira temporada de This Is Us, que estreou no dia 4 de janeiro nos Estados Unidos, lá na NBC, e estreou agora no dia 6 aqui no Brasil, apenas no Star Plus. Primeiro vamos falar isso sobre a estreia, né? This Is Us tem 5 temporadas disponíveis lá no Prime Video, né, que é o streaming da Amazon. Porém, por enquanto, a gente vai ter essa estreia da sexta e última temporada só no Star Plus. Pelo menos simultaneamente, né? A gente está tendo aí 2 dias de diferença. E vamos à quantidade de episódios dessa temporada, né? Eu acabei me confundindo e divulguei tanto aqui no Instagram como também na newsletter que seriam apenas 8 episódios. Vou explicar minha confusão e vou explicar quantos que são de verdade. Bom, na temporada passada, por causa da Covid, a gente teve 16 episódios, 2 a menos do que costuma ter, obviamente por causa da Covid, e existia uma expectativa que talvez essa temporada fosse ser menor, né, já que seria a última, a gente ainda está num momento de pandemia, mas não será bem assim. Eu olhei pelo IMDb, que é um site que eu normalmente costumo ver a quantidade de episódios, em geral sempre dá certo, hoje não deu certo, e lá estava escrito que são 8 episódios. O TV Time, que é também um aplicativo que eu sempre uso para poder acompanhar as séries que eu tô vendo, marcar o que eu assisti, o que eu não assisti, também estava dando menos episódios. Mas, e tem 3 sites da imprensa norte-americana que cravam que serão 18 episódios. 18 episódios é muito? É e não é, né? As 4 primeiras temporadas de This Is Us têm essa média aí, sempre tiveram 18 episódios, e a quinta teve 16 por causa da Covid. Então, gente, serão 18 episódios, fiquem calmos. Pode ser que o IMDb e alguns aplicativos estejam dando menos episódios, esses 8, porque pode ser que sejam os 8 primeiros, depois tenha um certo hiato e aí retorne. Porque, em geral, This Is Us sempre trabalha com hiato, porque também, em geral, This Is Us estreia no segundo semestre, tem um hiato aí normalmente um pouco depois de Ação de Graças, ali entre novembro, dezembro e janeiro, e volta num pedaço de janeiro. Pode ser que em algum momento, por ter começado em janeiro, a série tenha que fazer uma pausa, não sei, em março, e aí volte, depois fique algumas semanas sem episódios e volte depois como se fosse uma segunda parte. Pode ser que seja isso ou pode ser apenas erro, mas a expectativa é que sejam de fato 18 episódios, assim como foi ao longo das outras temporadas. E aí, se por acaso você caiu aqui sem querer e não faz ideia do que é This Is Us, né, que eu acho que você não caiu, a gente acompanha a história da família Pearson, que é encabeçada pelo Jack, que é vivido pelo Milo Ventimiglia, que é um ator muito conhecido por Gilmore Girls, Heroes, que é casado com a Rebecca, que é a Mandy Moore, conhecida pelo filme romântico Um Amor para Recordar. Mas, se você já é introduzido em This Is Us, vamos falar aqui sobre a sexta temporada, e se você ainda não chegou na sexta temporada, vai lá, assiste até a quinta, né, que você pode ver no Prime Video ou no Star Plus, e volta aqui, que hoje eu vou falar sobre o início da sexta temporada, mas por enquanto sem spoilers. A sexta temporada começa com um episódio chamado The Challenger, que, como a gente também já está acostumado, começa no aniversário do Big Three. Então a gente tem os 41 anos do Randall, da Kate e do Kevin. E esse episódio é um episódio muito mais introdutório. A gente vai ver como é que eles estão vivendo, sabe, agora, né? Desde que a gente os viu ali no final da quinta temporada. E, como sempre também, os aniversários dos irmãos nunca são só felicidade, sempre tem muito drama e muito conflito. No caso do Randall, a gente vai ver o personagem muito perturbado ainda com aquele roubo que aconteceu na casa dele na temporada passada. Quanto isso vai impactá-lo. A Kate, a gente também vai ver outro impacto, mas aqui é o impacto do relacionamento à distância com o Toby, porque no final da temporada passada, ele estava aí há um tempão sem emprego e ele conseguiu emprego em São Francisco. E lembrando que ela mora em Los Angeles e tem aí um espacinho, viu, gente, de distância entre Los Angeles e São Francisco. Eu já fiz, inclusive, essa rota, uma rota bacana, que você vai ver cidades muito legais, mas tem aí uma distância e eles vão ter que levar este casamento à distância, ainda com 2 filhos, né? O Jack e a Rayleigh. O Kevin também está vivendo conflitos, né? Terminou a temporada passada sendo deixado no altar pela Madison. E aí a gente vê como que ele está lidando, né, com essa separação, com a criação dos gêmeos, né, que são o Nick e a Fran. Então a gente tem esses 3 personagens com vários conflitos que não são muito adentrados, né? São soltados ali pequenas coisas do que a gente provavelmente vai ver ao longo da temporada, mas a gente estabelece como é que eles estão. E aí a gente tem também, paralelamente, a trama da Rebecca.
porque a gente sabe que essa temporada tem que chegar até aquele futuro que a gente já viu, né, o flash forward, que provavelmente é a morte da Rebecca e quando ela já tá com a doença muito avançada. Então a gente começa a ver nesse episódio que ela tá mais frágil, que ela tá se esquecendo mais. Então a gente vai vendo esse agravamento da doença, provavelmente pra gente chegar nessa degeneração praticamente total e a morte da personagem. A gente tem nesse episódio também, como de costume, um flashback. Esse mostra o Jack, que sempre serve pra gente poder rever o Jack, né? Um personagem que dá muita saudade. A gente vê o Jack e a Rebecca tendo que lidar assim, com uma questão muito complicada com as crianças. Então, basicamente, sem spoilers, né? Isso aqui é uma sinopse, é isso que acontece no episódio The Challenger, o primeiro da 6ª temporada. Agora eu queria soltar alguns spoilers, então eu vou dar um tempinho para, se você ainda não assistiu, você voltar depois, porque você tem que voltar depois, para eu falar um pouquinho, teorizar o que eu acho que esse episódio já nos entrega do que a gente deve ver aí ao longo dos 17 outros episódios até o fim da temporada. Começando com o Randall, né? Como eu falei, ele tá ainda muito impactado com a coisa do roubo, e no episódio a gente vê que ele decide encontrar esse ladrão cara a cara, porque ele tem essa coisa de ser muito bom, mas ele acaba obviamente se frustrando, porque ele quer levar esse ladrão para um tratamento, e o cara simplesmente some. Então, e ele termina o episódio dizendo pra Beth que ele quer trabalhar com isso. Então, ali na última temporada, a gente vê, teve muito uma especulação porque se vê uma revista com o perfil do Randall, e ficou muito questionamento, será que ele vai sair a presidente? Então, eu acho que todo esse trabalho social dele pode deixá-lo apto a se tornar realmente um candidato à presidência, ou pode ser que o perfil seja focado nisso, assim, dele ter se destacado por esse trabalho social, ter vencido algum prêmio, mas eu acho que a gente vai ver mais disso, sabe, esse trabalho social dele com as pessoas que necessitam, e que vem também do passado, né, no flashback mostra muito disso, né, como que ele se importa muito com os outros, e ele cita também no presente a situação do quanto isso lembra o Jack e o Kevin, que são personagens que tiveram um problema aí com o alcoolismo, o próprio pai biológico dele, William, a mãe biológica, Laurel. Então, acho que isso é o encontro dele com o propósito dele, e é isso que a gente vai ver ao longo dessa temporada. Se ele vai virar presidente, ou se aquilo é só um perfil porque ele teve realmente um engajamento social que chamou a atenção dos Estados Unidos, só o futuro vai nos dizer. Em relação ao Kevin, eu acho que também a gente faz esse paralelo com o passado, né, que ele foi a criança que levou aquilo com negação, né, como se aquilo não fosse de verdade. E aí, de certa forma, a gente vê essa negação também, porque ele termina o relacionamento com a Madison, mas mantém as coisas como se nada tivesse acontecido, morando lá, vivendo com ela, assistindo série, até o momento em que ele se depara que ela seguiu em frente, ela já está vivendo outras coisas, vivendo a própria vida, e ele ainda está ali naquele relacionamento, de certa forma, de mentirinha. Então ele decide seguir em frente. Inclusive é até legal o paralelo da parte do passado, né, em que ele se toca no final do episódio que realmente aconteceu e vai pra cama com a Kate, né, criança ali, e fala da morte. E ao mesmo tempo, no presente, né, ele vai bater na porta da Kate. Eles têm sempre essa relação muito forte, ela é o elo, né, e a força deles sempre. A outra coisa, a gente vê que ele também aceita, diz que vai aceitar o revival, o spin-off de The Manning, para ser o pai, né, dessa nova versão da série. E que isso pode indicar também, porque fala que ele vai trabalhar uma vez por semana, que ele vai ganhar mais dinheiro, isso pode indicar que é por isso que ele vai ter tempo de fazer aquela casa que a gente vê que tem no futuro e que a gente viu num pedaço no passado, que tem ali o plano, né, a imagem de como que vai ser. E no futuro a gente vê que essa casa que foi pensada pelo Jack vai ser estabelecida pelo Kevin. Então pode ser que seja por isso, porque ele vai ter mais tempo, porque ele vai ter muito dinheiro e ele de fato vai conseguir construir essa casa da família. Em relação a Kate, a gente começa a ver ali os problemas do relacionamento dela com o Toby, que vão levar à separação, que a gente sabe que os personagens vão se separar, e que também ao próprio novo casamento, né? O chefe dela na escola aparece ele se separando da namorada, da esposa, então ele já está disponível no mercado, solteiríssimo. Ele também já aparece com uma figura menos ríspida, como na temporada anterior, né, porque tem aquela homenagem para Kate, apesar de poder ser uma iniciativa das crianças, como ele diz, ele também tem uma mão ali, então tem
uma coisa do grande gesto, que é algo que a Kate gosta muito, que o Toby sempre fez para ela. A gente percebe que a Kate tem essa necessidade, né, do outro, a distância para ela é uma coisa muito complicada, apesar do Toby terminar o episódio fazendo um grande gesto, mas a gente percebe que essa distância vai realmente ser muito complicada para o relacionamento deles. Em relação a Rebecca, a gente também vê já ali isso, né? Esse início do agravamento da doença, ela mostrando os exames, então é todo aquele caminho para de fato que a gente vai ver no futuro. Mas uma coisa muito interessante também é que o episódio termina com ela já de saco cheio do Nick falando da Sally, que é a mulher por quem ele foi o grande amor da vida dele. E tudo indica que é ela que vai dar esse empurrãozinho para que o Nick encontre a Sally e que de fato ela possa ser a mulher que a gente vê que ele está casado no casamento da Kate já no futuro. A gente não teve flash forwards nesse episódio, então a gente não tem novidades em relação ao futuro. Nem que a gente está com 3 futuros aí, né? A gente tem o futuro do casamento da Kate, que é um futuro mais próximo. A gente tem o futuro que tá todo mundo na casa, que provavelmente é a despedida da Rebecca. E a gente tem o futuro que a gente vê o Jack e a Rayleigh, que são os filhos do Toby e da Kate, já adultos, né? E que por enquanto a gente ainda não viu uma interação deles com o Nick e com a Fran, que são os filhos do Kevin, e nem com as 3 filhas do Randall, que também são um pouco mais velhas do que eles. Então a gente não sabe o que vai acontecer com essa família, né? O elo vai se acabar quando a Rebecca morrer, a gente vai ter aí essa família unida? Não sabemos. Bom, essas são as minhas percepções desse primeiro episódio da 6ª temporada de This Is Us. Contem aí nos comentários o que vocês acharam e vamos acompanhando aí semanalmente os episódios de This Is Us. Farei vídeo sobre eles? Não sei, veremos.